A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos iniciar agora a 16ª aula com o tema Teologia Básica, Soteriologia, Doutrina da Salvação. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui na Tua dispensação. Já estamos chegando quase no fim da teologia básica. Te agradeço pelas vidas que estão permanecendo até o fim, até por aquelas que saíram, porque, meu Pai, o Senhor mostra quem prioriza e quem não prioriza a Tua palavra. Eu te louvo também por aqueles que estão tendo dificuldade, mas ainda assim, às vezes se atrasam, mas respondem, meu Pai, participam e se esforçam e às vezes de forma até caprichada depois enviam suas respostas. Pai, eu te louvo também por aqueles que têm acertado todas, ou por aqueles, meu Pai, que têm se encontrado às vezes com dificuldades dos seus afazeres do dia a dia, ainda assim têm encontrado dificuldade, mas têm se esforçado e acertado também. Pai, eu te louvo por cada vida que ainda continua conosco e te peço que o Senhor não deixe mais ninguém sair, pelo bem de cada um, que eles continuem até o fim, a fim de ser certificado aqui pelo curso, mas principalmente galardoado por Ti. Dê-nos a direção do Teu Espírito Santo e nos abençoe. Amigo Espírito Santo, seja bem-vindo, fale através de nós e conosco por mais uma aula e que aquilo que for de Ti nós venhamos reter para nossas vidas, o que não for, venhamos excluir. Toma essa aula nas Tuas mãos, mais uma, para a glória do nome de Jesus. Amém. Soteriologia, doutrina da salvação. A soteriologia é um estudo da salvação humana. Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui a sua própria soteriologia. Algumas dão ênfase ao relacionamento do homem em unidade com Deus. Outras dão ênfase ao aprimoramento do conhecimento humano como forma de se obter a salvação. Os cristãos recebem o perdão dos pecados, vida e salvação adquirida por Jesus Cristo, através do seu sofrimento inocente, morte e ressurreição após sua morte. Esta graça da salvação é recebida sempre pela fé em Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Alguns cristãos, simplificadamente, acreditam que a salvação é obtida a partir deles e da vontade de Deus. Sinergismo. Outros creem que a salvação parte da vontade absoluta de Deus e o homem, pela fé, é incapaz de resistir. Monergismo. Então, vou repetir isso para você entender. Alguns cristãos, simplificadamente, acreditam que a salvação é obtida a partir deles e da vontade de Deus. Isso se chama sinergismos. Outros creem que a salvação parte da vontade absoluta de Deus e o homem, pela fé, é incapaz de resistir. Isso se chama monergismo. Vários termos hebraicos e grego são utilizados na Bíblia para se referir à salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No hebraico, a raiz mais importante para a salvação é Eisha, que significa liberdade ou libertar daquilo que prende. Existem vários substantivos derivados desta raiz e todos trazem a ideia de liberdade ou resgatar. A soteriologia
destaca as bênçãos resultantes da salvação, as quais podemos mencionar: redenção, é a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. Leia 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Como sempre, a primeira referência bíblica nós gostamos de ler. Vamos à Bíblia. 2 de Pedro. Vamos aqui. Pedro, João, vamos lá. Pedro. 2 de Pedro. Qual é o capítulo? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Tá aqui. Mas houve também entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Então essa é a primeira referência bíblica do estudo de hoje. Vamos repetir aqui, né? A soteriologia destaca que as bênçãos resultantes da salvação, as quais podemos mencionar redenção, é a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, foi o que nós lemos, né? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Isso mesmo, capítulo 2, versículo 1. E também temos outras referências aqui para você anotar e ler depois, que é Gálatas capítulo 3, versículo 13, Mateus capítulo 20, versículo 28. Depois da redenção tem a reconciliação. Agora, o relacionamento do homem antes pecador e agora redimido passou a ser da comunhão com Deus a não mais de inimizade, propiciação. E agora vem a propiciação. Então nós lemos a redenção, reconciliação e a propiciação. A propiciação, através do sacrifício de Cristo, a ira de Deus não está sobre os salvos. Quando uma pessoa é salva, significa que em relação a Deus, essa pessoa é redimida, justificada, reconciliada e limpa. Elementos básicos da salvação. A graça. Vou selecionar isso, né? Elementos básicos da salvação. A graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Graça significa primeiramente favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Favor não merecido. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que Ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Lindo isso, né? Por conseguinte, Ele pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. A graça manifesta-se independente das obras dos homens. A graça é conhecida como fonte da salvação. O sangue. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados perdoados, sua alma purificada. Sangue é conhecido com a base da salvação e a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, reconhece o homem a necessidade da salvação. E pela mesma fé é que ele, levando a crer em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé conduz-nos ao Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte que dá passagem ao mundo espiritual. Por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. No próximo estudo, na 17ª aula, mencionaremos a condição do homem. Até lá, a paz do Senhor e que Deus te abençoe.